era dançarina, adestradora de cobras e ícone da liberdade sexual feminina. Quem se lembra dela? Dora Vivacqua nasceu em 1917, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Foi a 15ª filha do casal, Etelvina e Antônio. Desafiava a normalidade desde a infância, brincando com bichos do mato, como cobras, entre outros. Na década de 30, em virtude do seu comportamento, ela foi internada num hospital psiquiátrico e diagnosticada como esquizofrênica. Em 1944, ela se tornou atração da noite no palco do circo Pavilhão Azul. 2 anos depois, ela já fazia seus espetáculos acompanhada de um casal de jiboias. E foi nessa época, nesse período, que ela ficou conhecida por Luiz Del Fuego. Através de uma concessão da Marinha, ela obteve licença para viver na ilha Tapuamã de Dentro, que foi rebatizada como Ilha do Sol, onde ela fundou o primeiro clube naturista do Brasil. O local, apesar de não fazer parte dos roteiros turísticos oficiais, recebia diversas estrelas do cinema americano, como Brigitte Bardot e Steve McQueen. Pelo pioneirismo na criação do primeiro clube naturista do Brasil, teve sua data de nascimento 21 de fevereiro, comemorada como Dia do Naturismo. Em 1967, Luiz Del Fuego e seu caseiro foram assassinados. Meses depois, os irmãos Alfredo e Gaguinho confessaram o crime. Os corpos foram resgatados e os irmãos foram presos e condenados à pena máxima. Após a sua morte, a Ilha do Sol voltou a ficar desabitada. Ainda hoje, as ruínas da morada final da ativista podem ser vistas da Baía de Guanabara. Bom, André, então é isso. Espero que tenha muita coisa para vocês debaterem por aí. Até mais. Certamente, Jéssica, se eu já gostava da figura, mais ainda, a Dora Vivacqua, né, que era o nome dela, veio de Cachoeiro do Itapemirim, a cidade é onde a minha família veio de lá e muita gente boa veio de lá. Agora, a questão ambiental, Priscila, ela é muito interessante porque até alguns falam do assassinato dela. O que aconteceu? Quando caiu o espaço que ela tinha ali, né, que era uma espécie de um spa que ela tinha, quando aquilo financeiramente já não estava, ela continuou morando nessa concessão que ela recebeu da Marinha. E ela denunciava porque os pescadores já utilizavam naquela época ali, na Baía de Guanabara, já utilizavam explosivos e ela vivia denunciando e atrapalhando. Coincidentemente, foram 2 pescadores, né, que mataram Luiz Del Fuego. Agora, ela era uma mulher totalmente à frente do seu tempo, né, Priscila? Totalmente. E não é uma questão de falta de estudo ou falta de oportunidade, não. Ela era formada. Acho que a literatura, não foi? Exatamente, ela é formada em letras. Também fez escola de arte cênica, uma mulher de uma erudição, de uma família muito tradicional da região de Cachoeira. Então, não é uma questão assim, foi uma pessoa uma alpinista social, alguém que queria aparecer para conseguir ter um recurso. Não, ela não precisava disso. Realmente é uma questão de uma ideia de um feminismo, de uma ruptura aí de paradigmas, de tradição. E o que é interessante, até a gente perceber isso hoje, a perseguição contra a liberdade do corpo da mulher sempre foi muito punida, né? As mulheres eram presas em recolhimento do parto, foram apedrejadas. E no caso dela, por mais criticada que ela tenha sido, toda essa agressão e morte foi por uma questão econômica e ambiental. Exatamente. Ou seja, ela na verdade, ela é tida como a primeira, né, a nossa padroeira do naturismo no Brasil, né, que fez o primeiro espaço de naturismo, e ela poderia ser também ambiental, porque, de certa forma, ela foi martirizada por defender, certamente. Agora, além disso, ela era muito famosa, por quê? Porque ela participava de vários espetáculos em circos e teatros de revista, onde ela se apresentava nua, já que tinha aquela questão do tabu, e envolta em cobras, né? Os shows dela eram com cobras, né? Então é uma coisa muito curiosa, totalmente à frente do seu tempo. Agora, o curioso é que mesmo com o preconceito, né, Priscila, de todo o moralismo que tinha da época, né, e até a atuação política que ela teve, não só como
comportamental, ela conseguiu da Marinha esse espaço, que é muito difícil você conseguir essa concessão para ter uma ilha, né? Ou seja, alguém da Marinha era fã dela, né? Exatamente, alguém já entendia e admirava esse trabalho. Ou então, simplesmente, vamos dar essa ilha para essa mulher que a gente se livra dela, né? Ela fica lá. Pode ter, a gente esconde ela nessa ilha, ela não vai perturbar ninguém no continente. Pode ter essas duas versões, mas eu acredito que realmente a ilha estando ocupada por uma pessoa que tem consciência ambiental, que não queria explorar aquilo para caça, para nada disso, é um facilitador, inclusive, para a Marinha, para a manutenção da Baía de Guanabara, né? Então, mas realmente ela foi icônica. Sabe o que acontece? Eu acho que a sociedade, principalmente a sociedade carioca, ela é muito demagógica em relação aos seus preconceitos. Já era aquela época, né? No carnaval pode tudo. No carnaval todo mundo pode estar de peito de fora, mas na praia não. Parece que existem momentos de licenças poéticas. E lá atrás, na cultura, quando você está trazendo uma cultura de fora, se você sabe que lá fora é moda, é permitido. Se existe um movimento naturista internacional, não. É uma coisa que está vindo de fora, então pode. Mas também é só naquele momento. Se isso lá fora está acontecendo e tendo fama em espetáculos, aqui dentro de espetáculos pode, mas no meio social não. Certamente. E ela não usava espartilho, né? Com certeza não. Não usava de jeito nenhum. E André, vinham, gente. Vinham personalidades de vários pontos. Hollywood inteiro frequentava a Ilha do Sol. Por exemplo, eu vou citar alguns nomes, né? Lana Turner, Ava Gardner, Brigitte Bardot, Steve McQueen, inclusive James Mansfield foi barrado no pier, ela não abria a sessão, tinha uma placa na porta que dizia, deixa a roupa aí no pier. Ele não quis, ficou com timidez e foi barrado, independente de ser uma das grandes figuras da arte internacional, ou seja, não entrava de jeito nenhum se você tivesse. E o curioso também é que ela, de certa forma, era um certo moralismo, né? As pessoas, até hoje, elas ainda associam o naturismo com uma questão sexual. E ela tinha uma frase também que ela dizia, se vocês querem sexo, fiquem em seus apartamentos em Copacabana. Aqui é só para ficar à vontade e aproveitar a natureza. Verdade. Copacabana, lembrando, tinha de máximo de luxo da época no Rio de Janeiro, no Brasil, né? É verdade. E é interessante que a gente vê essa prática aqui, inclusive em Abricó. A gente tem uma praia de naturismo aqui no Rio, sim, que é muito procurada, inclusive, por turistas, mas poucas pessoas escutam falar, porque você não pode fazer propagandas, fotos das pessoas ali, não pode transformar isso em pornografia. Existe uma diferença entre naturismo e pornografia muito grande, que muitas pessoas, no primeiro momento, não conseguem entender. Então, até porque a pornografia ela é mais escondida, né? O naturismo não é tão natural que você já fica como você vê o mundo. É uma outra história. O curioso também, Priscila, da história dela, né, que tem tudo a ver com essa ilha emblemática da Baía de Guanabara, não só pela questão ambiental, até menos pela ambiental, mas mais pela cultural, é que ela quis criar um partido no Brasil, o Partido Naturista Brasileiro, o PNB, que defendia o divórcio, a emancipação feminina e, inclusive, também o naturismo, e que o principal opositor dela era um irmão dela, que era um senador de um partido conservador. Agora, você vê como é que as curiosidades se entrelaçavam, né? Imagina o Natal nessa família. É verdade. Imagina. Como é que devia ser. Em Natal. Agora, Priscila, você que trabalha com turismo, né, e a PAI apoia muito, não só o turismo propriamente, mas até o nome do nosso benefício é o passeio cultural. Nem sempre um ponto turístico é só pela questão ambiental, nem sempre pela questão da diversão, a questão cultural é muito forte. Por que essa ilha, já que foi o primeiro espaço de naturismo do Brasil, que deve ter sido possivelmente de várias partes do mundo também, não só, existiam poucos, eram um dos primeiros do mundo, por que essa ilha está abandonada desse jeito, como a gente viu no vídeo? E não é um ponto turístico, um ponto de passeio, quando você vai para Paquetá, não se passa ali. Por que isso não se explora, já que teve uma importância cultural tão grande aí? Eu conheço algumas empresas que até passam por lá, desembarcam na praia e fazem almoço em Paquetá. Existem alguns guias, historiadores da arte, inclusive, que fazem esse tipo de passeio. Mas é aquela coisa, né? Uma andorinha só fazendo verão. A gente não tem ações do poder público. Infelizmente, o turismo no Brasil ele é muito jogado de lado pelo poder público. Todo mundo fala de novo petróleo e tudo, mas investimento, políticas públicas,
e a gente não vê acontecendo, tá? Então, se a gente não tem autorização para fazer essa exploração turística, a gente não consegue realizá-la. Então, porque você precisaria ter uma fiscalização, você precisaria ter uma segurança, você precisaria ter pontos de apoio, e que, infelizmente, a gente não vê o poder público que deveria dar isso para a gente oferecendo, né? Então, o Brasil está engatinhando ainda no turismo. Os particulares que fazem não conseguem uma projeção e não conseguem fazer muito mais do que já fazem, por não ter um ponto de apoio para banheiro, por exemplo, para compra de água, por exemplo. Então, a gente fica sempre... E o banheiro não dava para ser como na época da Ilha Fiscal, né? Que era para aproveitar o mar. Hoje não dá mais para ser daquela... Exatamente. Não maneira. Fica complicado, né? Mas a gente tem potencial, muito mais potencial que poderia ser aproveitado, né, Priscila? Sem dúvida alguma, né? Total, de ruínas e exposições, centros de memória, coletar relatos de pessoas que passaram por ali. Na Ilha de Bom Jesus, que faz parte do complexo da Ilha da Ilha do Fundão, eu tenho um aluno meu que nasceu lá, porque o avô dele viveu no asilo Válidos da Guerra do Paraguai. Então, o pai já nasceu ali, ele nasceu ali, ele já era um aluno que se aposentou e foi fazer o curso de guia, e ele me fez essa narrativa que eu achei fantástica. Então, quando essa pessoa morre, você perde toda essa narrativa, né? Sim. Então, eu poderia criar centros de memória, coletar depoimentos dessas pessoas que moraram nessas regiões, que seria algo valiosíssimo e que, infelizmente, a gente não vê acontecendo. A Rita Vasconcelos disse que a mãe dela também era de Cachoeiro do Itapemirim. Muita gente saiu de lá, Roberto Carlos, Jesse Valadão, Carlos Imperial. Hã? Só personalidade ilustre, você. Só personalidade lá, eu não, eu sou o primo pobre, digamos, disso aí. Deixa eu te falar, eu vou ler aqui algumas ilhas, antes da gente despedir, eu vou ler algumas outras ilhas que nós deixamos de fora, ainda fica um gostinho de quero mais. Será que a gente pode fazer um outro dia das outras ilhas? Será que dá tempo? Com certeza. Porque hoje já estão matando a gente já está chegando a 2 horas. As outras ilhas que tem, tá? Algumas outras, tá? Na Baía de Guanabara, tem a Ilha de Conceição, que hoje é ligada de serra, é ligada à terra, né? Eles aterraram, que é em Niterói. Ela também tem muita força ali na questão de barcos, né? Da indústria. Você tem a Ilha de Boa Viagem, aquela com a igrejinha entre Gragoatá e Ingá, próximo ao caminho ali do Museu de Arte Contemporânea, e ela é cuidada pelos escoteiros hoje, ligados à Marinha. Você tem a Ilha das Cobras, né, que foi unida, de certa forma, ali próximo à ilha, a Priscila bem disse, a Ilha Fiscal, no centro do Rio. Você tem a Ilha de Villeganhon, que é atrás do aeroporto, né, que é a base da Escola Naval. Você tem a Ilha das Enxadas, que é o centro de instrução da Marinha. Você tem a Ilha do Boqueirão, que é um centro de munição da Marinha, que eu me lembro, eu já trabalhava como estagiário do jornalismo, teve uma explosão uma época, um domingo ali, foi um escândalo, balançou o Rio de Janeiro inteiro, parecia que era um terremoto. Você tem a Ilha das Flores em São Gonçalo, que é a base dos fuzileiros navais. Você tem a Ilha do Engenho, que é o centro de mísseis e submarinos da Marinha. A Ilha do Viana, a Ilha do Caju, a Ilha de Santa Cruz, Tavares, D'Água, essas aí porque servem até hoje a vários estaleiros e também a Reduc. E você tem outra muito curiosa, que na verdade eram duas, que é a Ilha de Mocanguê, aquela que a ponte Rio-Niterói passa no meio. Na verdade são duas, uma de cada lado, conjugadas, que é a Mocanguê Grande e a Mocanguê Pequena. Então, quem sabe a gente não volta em breve para falar das outras ilhas, né, Priscila? Não, eu acho que tem tudo a ver a gente voltar, porque se a gente reconhecer toda a importância da Baía de Guanabara, com suas ilhas e rios, e aí outra sugestão de tema, os rios que desaguam na Baía de Guanabara, né, Miriti, Faretimbó, te dou essa sugestão, a gente vai preservar muito mais, a gente vai ter mais consciência do uso desse espaço. Certamente. Você tem a música também, né, o Navegante dos Mares, né, que fala há muito tempo nas águas da Guanabara, e a gente pode falar, estou com minhas fichas aqui, estou apaixonado, vou guardar isso tudo aqui. Priscila, muito obrigado. O Sandro já caiu, o Sandro não está aí, mas fica aí o agradecimento. Muito obrigado a você. Nem tem como ler tantos elogios, a gente vai colocando aí durante a live. O pessoal gostou muito, realmente é um tema apaixonante, eu também gostei muito. Muito obrigado aí. Você pode continuar compartilhando depois, porque esse vídeo, essa live, ela vira um material gravado, tá? Então você vai cair, vai chegar lá. Aí a Cláudia está dizendo, Perelli, para a gente fazer mais de outras ilhas. Vamos sim.
Cláudia, fica a oportunidade. E você pode acompanhar gravado, você pode indicar para os seus alunos, você pode indicar para outras pessoas assim como você acompanhou ela ao vivo aqui, você pode pegar ela gravada depois e ir lá participando, né? E recomendar. Oi? Eu vou compartilhar. Compartilhar. Inclusive, pode ver a minha gafe, do palavrão que eu falei aí, da cacofonia, que vocês podem ver de novo, tá lá, tá registrado, não vou apagar, não. Tá bom? A gente vai caindo, vivendo e aprendendo. Muito obrigado, sou a Pai, somos todos a Pai, e até a próxima live. Pode continuar compartilhando também, tá? Compartilha, mesmo depois de gravado, você pode continuar compartilhando e dizendo qual foi aquilo que apertava muito o corpo da mulher para dar aquela exatamente, para dar aquela forma, aquele formato violão, e que vários apareceram jogados ali no entorno da Baía de Guanabara, no entorno da Ilha Fiscal. Até a próxima, amei!